Fala aí, galera, sou o professor Roberto Stabile. Hoje nós vamos falar um pouquinho de atualidade. Nós vamos falar sobre crise do petróleo e vocês vão ver quanto é importante isso para qualquer tipo de vestibular e concursos, é claro. Bom, primeira coisa é o seguinte, nós temos que colocar os pingos nos is. Hoje, o petróleo praticamente fechou por volta de quase $30 o barril, mas no início do ano de 2020 ele já tinha quase batido 70, para você ver o nível, a diferença dele. Bom, nesse primeiro momento, como é que a gente pode enumerar essa crise do petróleo? Bom, de um lado, é claro, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso, claro. Do outro lado, a Rússia, que nós sabemos muito bem, já arrumou conflito com vários países. Invadiu a Ucrânia, problemas com a questão da Síria, apoiando Bashar al-Assad. Ou seja, a Síria está sempre envolvida nessas questões geopolíticas. Bom, não foi diferente. Semana passada, a OPEP, liderado pela Arábia Saudita, que também tem um ditador, resolveu estipular um valor para o petróleo, para o barril do petróleo. Bom, nesse primeiro momento, foi estipulado um valor de $50 o barril. Só que a Rússia não foi a favor. Pelo contrário, falou o seguinte, olha, cada um se vire com sua produção. E eu vou continuar produzindo muito para mim. E aí o que aconteceu? Realmente foi isso. A Rússia passou a produzir muito petróleo, tá? Para baixar o preço do petróleo. E do outro lado, é claro, a Arábia Saudita, em retaliação à Rússia, também aumentou a sua produção, baixando o preço do petróleo. Hoje, por exemplo, a Rússia vende o petróleo a $30 e a Arábia Saudita consegue vender o petróleo a $25 para tentar ocupar todos os lugares da Rússia nesse cenário geopolítico da venda de petróleo. Infelizmente, quem é o mais prejudicado são os países exportadores ou países que produzem, que dependem do petróleo, inclusive o Brasil e mais ainda alguns estados como o próprio Rio de Janeiro. Esses estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, alguns estados exportadores, ou produtores, desculpe, são estados que infelizmente sofrem com essa queda do preço de petróleo. Às vezes fica até difícil você retirar petróleo, é mais caro você retirar petróleo do que comprar o petróleo de fora. Então, o que aconteceu? O Brasil está sofrendo uma recessão. Infelizmente, tanto pelo coronavírus quanto pelo petróleo, a gente, nos últimos dias, nas últimas semanas, estamos vendo as bolsas caindo, nós estamos vendo o comércio diminuindo, ou seja, uma relação bem direta com essa questão do petróleo. E a Petrobras tem sofrendo demais com isso. Tá? É uma tendência, é claro, citar que essa seria uma nova crise do petróleo. Bom, uma nova crise do petróleo por quê? Nós já tivemos uma crise em 73, certo? Com Yom Kippur, com o Dia do Perdão, árabes e judeus. Em 79, com a Revolução Islâmica, quando os iatolás tomam posse no Irã. Agora em 91, agora que eu estou falando 91 porque é a mais próxima, né? Agora em 91, com a questão da Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos invadem o Kuwait para retirar, para tentar retirar Saddam Hussein do poder, ali, o Iraque tinha invadido o Kuwait, é a chamada Guerra do Golfo, e agora, certo, esse conflito entre Rússia e Arábia Saudita. Bom, galera, espero que eu tenha explicado tudo, que eu tenha simplificado tudo para vocês. A gente vai ter mais algumas informações nessa questão de atualidade, mas também nós temos aulas completas, tá? Tanto para o Enem, quanto para o UERJ, quanto para outros vestibulares, SpaceX, ESA, Colégio Naval, a gente tem todas essas aulas, tá bom? Então acompanhe o nosso canal, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque isso é importantíssimo. Nós vamos ter mais aulas sobre atualidade. Toda vez que surgir uma questão geopolítica nova, nós estaremos aqui para falar sobre ela, tá? Um abraço a todos